para você ligado em mais um Conectamente pela CDL-FM. O Conectamente é aquele programa que fala de empreendedorismo, mas de maneira muito ampla, né? Se você empreende, vai gostar de nos ouvir. Se você está pensando em empreender, se você quer conversar sobre empreendimento ou empreendedorismo, agora, se você nem ouviu falar sobre o tema, está na hora de começar a seguir a gente aqui na CDL-FM e nas plataformas de streaming que o Conectamente é exibido. E hoje nós vamos falar de morar e morar bem, porque nós vamos falar com alguém que fala dessa experiência, dessa nova experiência, cada vez mais nova experiência de escolher um lugar para morar, não é não, Fernando? Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. Hoje, uma daquelas empresas, né, Paulo, que inovou de uma forma disruptiva, transformando um segmento. O Quinto Andar nasceu para simplificar a forma como as pessoas alugam e compram imóveis. E em pouco mais de uma década, se consolidou como o maior ecossistema imobiliário da América Latina. E tem uma especialista para conversar com a gente aí, né, Paulo? Então vamos apresentar a nossa especialista, Flávia Mussalen, diretora de Marketing, Brand e Produto do Quinto Andar, lidera estratégias de posicionamento, campanhas institucionais, marketing de produto. Ela já tem uma experiência incrível, foi gerente de trade marketing na Ambev, analista no Morgan Stanley, é formada pela Fundação Getúlio Vargas e nós vamos aprender muito com ela hoje, Fernando. Flávia, muito obrigado por ter aceito o convite aqui do Conectamente, é um prazer conversar com você. Imagina, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, pessoal. Fernando Cardoso foi escolhido, eleito por 100 entre os nossos 99 ouvintes para poder fazer a primeira pergunta. Então, diga lá, Fernando, é você. Bora lá, Paulo. Vamos do início. Flávia, conta pra gente a história do Quinto Andar. Bom, Quinto Andar nasceu para desburocratizar e transformar a forma como a gente pensa em moradia aqui no Brasil. Então, um mercado muito tradicional e muito burocrático. Então, imagina há 15 anos atrás como era o processo para você conseguir alugar um imóvel, classificados, olhar, procurar, falar com um monte de corretores, enfim. E a gente então traz tecnologia sempre tendo o cliente no centro. Então, a gente brinca aqui que o Quinto Andar, a gente não se apaixona pela solução, a gente se apaixona pelo problema e a gente desenvolve soluções, né, para atacar essas oportunidades que a gente enxerga no mercado. Então, o Quinto Andar transformou a forma de se alugar, de comprar, vender imóveis através, né, de investimento em tecnologia. Hoje a gente tem uma plataforma que é muito mais fácil de fazer as coisas, tudo de início ao fim, de ponta a ponta, desde o momento da busca até a assinatura do contrato, a gente faz tudo isso de forma digital e dando muita tecnologia para todo o nosso ecossistema. Então, para corretores, para imobiliárias que são parceiras, para ajudar cada vez mais pessoas a amarem onde moram. Flávia, como toda disrupção, você encontra travas. Nesse setor, então, no setor de aluguel de imóveis, compra de imóveis, existiam travas culturais e burocráticas. Quais foram as principais travas culturais e burocráticas que o Quinto Andar teve que derrubar? Olha, uma trava muito importante que a gente conseguiu derrubar assim, através da nossa inovação era a necessidade de ter um fiador para alugar um imóvel. Então, imagina o processo que existia até antes do Quinto Andar, que era, puxa, vamos mudar para uma outra cidade. E eu não conheço ninguém lá, ninguém que tenha uma propriedade que possa ser meu fiador, que era um negócio que já estava super enraizado, mas que é muito desagradável de você fazer esse pedido para alguém e conseguir ter um fiador. Então, o Quinto Andar vai lá e a gente, através da nossa solução, da nossa análise de crédito que a gente faz, super criteriosa dos inquilinos e de todos os nossos processos, a gente consegue destravar isso e não precisar mais ter um fiador para ter um contrato de locação. Então, essa foi uma trava ali que permitiu que a gente conseguisse crescer muito e entregar algo para as pessoas muito único e que fez a diferença de verdade na vida delas. Então, acho que esse é um bom exemplo aí da nossa trajetória. Ô Flávio, você entrou no Quinto Andar em 2017, passou por diferentes áreas da empresa. Como que essa experiência em diversas áreas moldaram a estratégia atual sua dentro do marketing? É uma ótima pergunta, porque eu acredito muito que o marketing é uma área que precisa caminhar lado a lado com o negócio, né? Então, um marketing que está alienado, que não entende exatamente o que é a dor do nosso cliente, que não entende o que o produto oferece de melhor, ele muito provavelmente vai ter estratégias menos certeiras e que não vão solucionar dores do negócio e oportunidades que a gente enxerga. Então,
Eu acho que essa minha passagem por diversas áreas, tendo vivido em muitos contextos diferentes e até níveis de maturidade diferentes do quinto andar do nosso produto, fizeram com que hoje o marketing seja uma área extremamente conectada ao negócio. As nossas metas, os nossos objetivos, eles andam de mãos dadas com os objetivos de negócio, e com isso a gente consegue impactar muito mais o resultado da companhia e fazer estratégias que são muito mais certeiras. Vocês já estão em 6 países da América Latina, é isso? São 6 países em que o Quinto Andar atua. Qual que é o maior desafio de levar uma ideia brasileira para esses países da América Latina? Onde é que foi o maior desafio encontrado? Olha, o Quinto Andar, o nosso grupo está presente hoje já em 6 países aqui da América Latina. O business que a gente tem em outras cidades, ele é ligeiramente diferente do business que nós temos aqui no Brasil hoje. Então, aqui a gente tem esse business transacional, da forma que vocês conhecem, de início ao fim. Em outros países, a gente atua no formato de classificado, em que a gente tem um portal em que tem anúncios de imóveis, as imobiliárias vão lá, anunciam, a gente tem uma gama muito variada de imóveis disponíveis, e a gente funciona como esse grande portal, essa grande vitrine que atrai os interessados de imóvel e direciona para as imobiliárias que são parceiras. Então, o nosso negócio é um pouquinho diferente, mas ainda assim existe uma adaptação grande. Olhando da perspectiva de marketing, a gente olha muito para a realidade de cada mercado, para o posicionamento do nosso negócio dentro do mercado, né? A gente ainda tem muito espaço para crescer, tem outros concorrentes que estão na nossa frente, para traçar estratégias de marketing, de comunicação ali que direcionem exatamente para o que aquele mercado precisa. Então, existe uma adaptação cultural e de contexto de negócio. Recentemente, vocês implementaram inteligência artificial generativa na busca por imóveis. Como que essa inovação impactou a experiência dos clientes no quinto andar? Olha, foi muito legal, porque buscar imóveis, se vocês já passaram por essa experiência de procurar uma casa nova, pode ser um processo um pouco desgastante, porque você geralmente tem algo na sua cabeça ali, a região que você quer morar, o valor que quer pagar, né? A gente define ali o tamanho do imóvel, quantos quartos, algumas características que são imprescindíveis, outras que a gente gostaria de ter, mas que a gente pode flexibilizar. E aí, quando você começa a buscar, por vezes você abre 50 opções de imóvel, quando começa a ver as fotos, como começa a ver em mais detalhes, fala, puxa, mas isso aqui tem uma coisa que eu não gosto, mas esse imóvel aqui também não atende exatamente aos meus pré-requisitos, e essa busca pode se tornar um processo um pouco cansativo. E aí, a partir do momento que a gente lançou a nossa experiência de busca com a inteligência artificial generativa, ou seja, a gente pode conversar com ela através de texto ou através de áudio, como se estivesse conversando com um amigo. Então, vou te dar um exemplo aqui. Você pode buscar, eu quero um apartamento na região, pode ser no bairro A ou no bairro B, eu prefiro A, e eu quero pagar até um valor tal, mas se tiver um quarto a mais, eu posso pagar um pouquinho a mais. Você pode falar, eu quero piso de madeira, ou eu quero um apartamento reformado, ou eu quero armários brancos, enfim, dizer características que só vendo as fotos você conseguiria analisar, e a nossa busca te retorna, então, com as opções de imóvel por ordem do que tem o melhor match com a sua descrição, até alguns que pode ser que falte um aspecto ou outro, mas que se enquadram de forma geral ali. E com isso você ganha muito tempo e você vê os imóveis certos, aqueles que têm um match alto com aquilo que você está buscando. Então, a gente tem recebido feedbacks excelentes das pessoas que estão usando, que isso ganham tempo e encontram coisas que às vezes sozinha talvez ela não encontrasse. O Quinto Andar movimenta bilhões de transações por ano. Como é que o Quinto Andar lida com segurança digital e a proteção de dados dos clientes e dos que vendem pelo Quinto Andar diante desse volume de movimento? Perfeito, a gente tem uma área de segurança da informação, de cybersecurity aqui, temos uma estrutura muito robusta de dados e de segurança para garantir que todos os dados dos nossos clientes sejam preservados com total anonimato e que a gente não tenha nenhum tipo de problema com vazamento de informação. Então, é um assunto que a gente leva bastante a sério aqui e que é resolvido através de áreas dedicadas e muito investimento em tecnologia. A empresa assumiu compromissos públicos com a diversidade e a igualdade de gênero. Como essas pautas se conectam com a cultura interna e com a marca empregadora Quinto Andar?
Boa. Diversidade importa muito para a gente, e eu costumo sempre dizer que marca e cultura são dois assuntos que estão muito conectados, porque aquilo que a gente fala para fora, através de comunicação, do marketing, que a gente diz sobre a marca que somos, precisa estar alinhado com aquilo que a gente diz dentro da diz não, aquilo que a gente vive dentro da nossa cultura, né? Porque no fim das contas, a nossa marca é um reflexo, e a nossa marca e o nosso negócio são um reflexo de tudo que os nossos colaboradores aqui dentro estão vivendo, estão fazendo, desenvolvendo. Então, existe uma conexão muito grande entre marca para o consumidor final, cultura e marca empregadora. Hoje a gente se conversa muito e todas essas coisas estão interligadas. Diversidade é um assunto que importa para a gente. Quando a gente olha para os nossos colaboradores, quando a gente olha na nossa comunicação, e por isso a gente faz esses compromissos e leva isso muito a sério aqui dentro, com relatórios, com objetivos por área de diversidade, não só com a contratação, com a diversidade, mas com a inclusão de todas as pessoas de grupos minorizados. Flávia, a plataforma quadruplicou seus contratos em Belo Horizonte nos últimos 5 anos, mais ou menos isso, né? Como é que se explica esse crescimento tão acelerado aqui em Belo Horizonte? Olha, Minas Gerais, para a gente, né, Belo Horizonte é uma região que a gente tem muito carinho, assim. Então, a nossa história começa oficialmente em 2018, quando a gente abre a operação por aí. Mas os nossos 2 cofundadores, o Gabriel Braga e o André Penha, são mineiros. Então, é uma região que a gente sempre teve muito carinho e olhou com muita atenção. Desde o momento que a gente inicia a nossa operação, claro, a gente foi investindo muito em atrair novos imóveis, para a gente, por sermos um marketplace, né? Então a gente tem a demanda e a oferta, é muito importante que a gente tenha um sortimento grande de imóveis. Para que uma pessoa que está buscando um imóvel, quando entra na nossa plataforma, consiga encontrar bastante opção, bastante variedade para ela conseguir escolher. Então, por exemplo, a gente fez em 2021 a aquisição da Casa Mineira, que é uma imobiliária tradicional de Belo Horizonte, com mais de 30, quase 40 anos de operação na cidade. A gente aprendeu muito com esse momento, então a gente implementou processos e áreas que a Casa Mineira tinha, a gente aplicou em todas as nossas operações de compra e venda pelo Brasil, e fomos investindo cada vez mais em ter novos imóveis, em tecnologia. E no ano de 2024, no passado, a gente decide colocar um foco maior, uma atenção grande para fortalecer a nossa presença na cidade. Então, nesse momento, a gente se aprofunda, entende as oportunidades específicas que a gente tem em BH e passa a investir de forma mais intensa na cidade. Então, a gente anunciou no início desse ano um investimento de R$100 milhões em BH, que foram concentrados principalmente em expansão e crescimento. Então, a gente tinha um objetivo grande de crescimento do nosso negócio agora no ano de 2025. Depois a gente investe também em corretores, a gente aumenta a nossa base de corretores em 20% na cidade, então a gente quer ter mais corretores para conseguir atender bem aos nossos clientes. A gente investe em tecnologia, então tecnologia é o core do investimento do Quinto Andar, em novas soluções, em novas ferramentas, em inteligência artificial também, naturalmente. E por último, em marketing. Então, esse ano a gente investiu 4 vezes mais do que a gente investiu em todos os últimos anos, na média, na região. Então, a gente coloca um foco muito grande em fortalecer a nossa presença em Minas Gerais, em atrair mais imóveis, em fechar mais negócio e fazer todo esse ecossistema funcionar melhor ainda. E a gente acredita que muito disso é a causa do como a gente tem conseguido crescer de forma tão constante na cidade. Ô Flávia, os ouvintes do Conectamente gostam de muitas histórias. E você tem alguns cases que são reconhecidos, inclusive internacionalmente, né? Eu queria que você falasse para a gente do Inovações para Morar, Histórias de Caos, Que Notícia. Fala para a gente, dentro dessas campanhas, o que fizeram ser tão reconhecidos e especiais para os seus clientes. Claro, vou começar pelo Inovações para Morar, que eu acho que ele é bem inovador e conecta bem com o DNA do Quinto Andar. A gente tinha
dois produtos muito importantes para lançar no nosso negócio agora no início do ano. Um deles foi justamente a experiência de busca, que eu já expliquei, e o outro era o QPreço, uma ferramenta de precificação que diz para os proprietários dar recomendações do valor do imóvel, quanto eles deveriam cobrar, mostra um histórico de transações de imóveis naquele condomínio ou de imóveis semelhantes, para ajudar a definir o preço certo, porque o preço certo, a gente sempre diz, né? Se colocar um valor acima, ele vai demorar para alugar ou eventualmente, né, vai ter que reduzir esse preço, mas se colocar muito abaixo também, a gente perde valor de transação. Então, a gente tinha esses dois objetivos, lançar esses dois produtos, e aí a gente pensou, puxa, dois produtos tão inovadores com tecnologia tão no centro, a gente precisa lançar eles de um jeito inovador também. E a gente fez, então, uma exibição no auditório do Ibirapuera, aqui em São Paulo, em que a gente fez uma experiência imersiva, em que as pessoas podiam viver esses produtos de forma lúdica e entender o que eles faziam e como eles ajudavam essa jornada imobiliária a ser cada vez mais interessante. Então, a gente tinha uma sala com pessoas contando das suas histórias, de como as casas transformaram e marcaram fases importantes da sua vida. A gente tinha uma sala do QPreço, em que a pessoa conseguia colocar alguns critérios de imóveis que ela estava buscando, ou que ela gostaria, regiões que ela gostaria de morar, e que aspectos dos imóveis eram importantes para ela, e a gente dava uma série de números, de tendências, de informações que só o Quinto Andar, com tantas transações e com tantos imóveis, conseguia ter. E a gente tinha também imersão no produto, assim. Então, a gente teve isso tudo, a gente teve uma campanha de education que a gente explicava mais a fundo o que eram esses produtos, como eles funcionavam, como as pessoas podiam usá-los. E aí, essa campanha inteira, esse Inovações para Morar, que é o que quando a gente apresentou esses produtos, ela ganhou um case do Kotler, inclusive, que é o pai do marketing moderno, vamos dizer assim, e a gente entrou com esse case no livro, então foi super legal. E o exemplo de Que Notícia também foi uma campanha que a gente teve no ano passado para proprietários de imóvel, então, que são pessoas que são geralmente muito ligadas a telejornal, a notícias, que tem essa coisa do caráter informativo, da informação, do dado muito forte, e a gente fez uma campanha explicando por que o Quinto Andar era a melhor opção se você tinha um imóvel para alugar, com o Carlos Tramontina, um jornalista bastante renomado, bastante conhecido, explicando nesse formato de telejornal para os nossos proprietários de imóvel. Então, foi uma campanha que trouxe um resultado muito, muito positivo para a gente. A gente está chegando na reta final, só mais uma pergunta, e a gente está mesmo aqui com o tempo contadinho. Eu queria que a Flávia desse um resumo dessa curiosidade que eu tenho, de como é que uma experiência do Quinto Andar no mercado imobiliário pode influenciar em outros mercados que não seja o mercado imobiliário. Olha, eu acredito muito que inovação, a gente precisa ter coragem para fazer o novo pela primeira vez, para fazer coisas diferentes, e isso vem também com a gente ter essa licença para eventualmente errar, fazer um teste, fazer uma coisa que pode ser que dê certo, mas pode ser que não, e a gente vai tirar aprendizados dessa história para replicar em iniciativas futuras. E eu acho que essa mentalidade que é muito presente aqui no Quinto Andar, ela é uma mentalidade que funciona e deve estar presente em outros mercados também, em outros segmentos, que é isso, para fazer algo diferente pela primeira vez, invariavelmente a gente vai acabar errando, aprendendo e fazendo de novo. Antes de agradecer a Flávia, eu vou pedir para o Fernando Cardoso fazer o resumo da nossa prosa de hoje. Diga lá, Fernando. Bora lá, Paulo. Então, acho que 2 pontos primordiais, né? O Quinto Andar, ele trabalha com tecnologia de ponta, sempre colocando o cliente no centro, para facilitar a vida desse cliente de todas as maneiras. E um outro ponto que me chama muita atenção é o cuidado com as pessoas, né? Eu acho que aí dentro do ambiente interno também, Paulo. Como que essa preocupação com todo o entendimento de uma estrutura com vínculo entre as pessoas também pode potencializar na ponta esse negócio. Por isso que ele é referência no mundo inteiro. Flávia Mussalem, que é diretora de marketing do Quinto Andar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite
e batido esse papo tão gostoso conosco aqui no Conectamente. Imagina, eu que agradeço. Gente, foi um prazer, foi ótimo o papo. Para você que nos acompanha, termina por aqui o Conectamente desta segunda-feira, mas o conteúdo estará disponível nas nossas plataformas, no Multiprosa, que é a plataforma da CDL BH com muito conteúdo. E lá você pode ouvir esse conteúdo quantas vezes quiser. Segunda-feira que vem, nós estaremos de volta na segunda-feira que vem, às 8 da noite. Uma ótima semana e até lá.